Primeira derrota de Fernando Diniz no comando do Corinthians. Agora você vai entender os erros dessa partida contra o Mirassol. Visão para jogo tá de volta, Mirassol 2, Corinthians 1. Primeira derrota de Fernando Diniz no comando do Corinthians. Não só isso, primeira partida que leva gols. Para falar sobre isso, estou com o Vincenzo Delicani, que fez a análise dessa partida. Em algum momento a gente sabia que ia chegar. Total. O Corinthians ia tomar gol, ia acabar tropeçando. Mas o que teve de errado? O que tem de ponto para melhorar em relação a principalmente essa partida? A cara foi a mesma, os princípios são os mesmos, mas pegou um time que pressiona muito bem, que é a equipe do Mirassol, que tem um contexto de pressão que é muito bem trabalhado pelo Rafael Guanais. Mostrou mais dificuldade de furar essa pressão e mostrou mais dificuldade de pegar esse Mirassol numa parte final do jogo, bem fechado, faltou criatividade para o Corinthians. Vou detalhar isso em imagem. Aqui escondidinho tem número. Na parte final do vídeo a gente traz os números também dessa derrota do Corinthians para entender algumas questões. Teve volume, teve posse e teve ideia, mas não teve criatividade. Perfeito. Antes de a gente começar a análise, pedir o seu apoio, curtindo, compartilhando, divulgando com os amigos, se inscrevendo no canal. A gente tem algumas formas de apoio ao nosso projeto, que é plano de membros, Pix, Hypar. Falando em plano de membros, agora aqui no canal a gente tem uma nova modalidade para os membros. Mensalmente você concorre a um sorteio de uma camisa oficial do seu clube. É só se tornar membro do nosso canal que você já concorre a esse benefício. Vamos entender o que aconteceu com o Corinthians nessa partida? Bora, Will, vamos entender o Coringão, que tinha André Ramalho e Gabriel Paulista, 2 zagueiros, e esse cara aqui, o Edson Carioca, foi muito importante na pressão. O Mirassol saltava, mas nesse momento, a bola que o Hugo Souza encontrou por dentro com o Matheus Pereira já matou a primeira linha de pressão. Paralela cheia. Ranieri lateral, Matheus Pereira, Alan vindo jogar com o Bidon e o Mirassol encaixado. 3 jogadores, nesse momento você tem 4 do Corinthians, ainda assim era um Mirassol que pressionava muito alto. Não vai dar para sair por aqui, vira a jogada pro outro lado, vai conter a paralela cheia novamente do outro lado e repara no balanço que faz o Mirassol. Coloca bastante gente do mesmo lado da jogada. Aparece o Lingard para jogar pela esquerda, o Matheus Bidu e o Rodrigo Garro num 3 contra 3 desse lado. Faltou o Bidon atacar esse espaço, por exemplo, o Corinthians poderia ter explorado melhor. Ainda assim, a bola não veio, retorna novamente. O Corinthians com muita calma e muita paciência para rodar essa bola. De novo os 2 zagueiros, o Mirassol encaixando nesse 4-4-2, a descida do Alan para formar um 3+1 com o Matheus Pereira que vem por dentro. Mudança no sistema de saída, a descida de um volante. Aqui o Bidu mais o Matheus Pereira e o Mirassol encaixadinho. E é interessante, eu vou até voltar nessa marcação porque eu preciso destacar como o Mirassol conseguia marcar mais jogadores, e eu vou mostrar isso mais à frente também. Com menos. Se liga o Shailon, isso aqui. O Shailon tá entre os dois, tá prevenindo esse passe. O Edson Carioca tá saltando por dentro. O Alisson tá pronto para saltar no Ramalho. E você tem por dentro o Matheus Pereira marcado. Todos os jogadores da saída do Corinthians estão marcados, por mais que esteja assim numa situação de vantagem. Aqui o Carlos Eduardo já vai fazer o movimento para saltar. Nesse momento, a bola do Matheus é muito boa, porque ela livra completamente, nesse momento, o Matheus Bidu que está jogando por dentro. E aí o Corinthians consegue sair. Raros momentos foram em que o Corinthians conseguiu gerar vantagem nessa marcação-pressão do Mirassol. 3 contra 1, nesse setor onde a bola está, né? Com o Lingard projetado para receber essa bola. 2 contra 1 onde a bola está. Você tem o João Vitor contra o Lingard e contra o Yuri Alberto, que faz o facão nas costas da zaga, recebe, tá marcado, é verdade, mas engatilha e finaliza de perna esquerda para uma grande defesa do Walter. É uma das grandes chances do Corinthians, uma das únicas tão claras na partida, porque é um Corinthians que pouco conseguiu passar por essa pressão do Mirassol. Ainda assim, nesse momento em transição, o Corinthians vai assustar novamente. A gente começa o vídeo mostrando como o Corinthians conseguiu assustar. 2 contra 1 contra o João Vitor, do Lingard e do Yuri Alberto. O padrão se repete. O passe do Yuri é muito bom. O Lingard conduz por dentro, o Yuri é muito veloz para aproveitar de novo de um passe do meio inglês para colocá-lo em condição de finalizar a jogada. Ele vai chegar na linha de fundo pelo lado esquerdo, em situação de 1 contra 1, de perna esquerda na bola, ele engatilha e finaliza cruzado. Outra defesa do Walter. Para explicar que você começa sem ser ordem cronológica. Não é cronológico. Situações de chances geradas pelo Corinthians, inclusive as duas meio parecidas, né? Parecidas, né? O padrão foi muito bem feito pelo Corinthians nessas jogadas. O problema é que isso aconteceu pouco. O Corinthians pouco teve a capacidade de conseguir fazer com que isso se tornasse uma tônica. Olha esse momento. Corinthians todo deste lado na jogada, a paralela cheia, com o Mirassol marcando nesse momento. Esse é o gol do Dieguinho, né? Olha como a gente vê. Tem 7 jogadores do Corinthians para 5 do Mirassol. O Dieguinho domina, corta para dentro, no espaço que é gerado, ele vai finalizar de perna esquerda e consegue encontrar o gol. Belo gol do atacante ponta direita do Corinthians, que sai da paralela cheia. 7 caras no setor da bola, 5 do Mirassol. Isso livra o caminho do Dieguinho para ele conseguir fazer essa jogada por dentro e fazer com que saísse o gol. E a parte defensiva agora, a parte do perigo. Exatamente. Vamos trazer agora como o Corinthians também sofreu nessa parada contra o Mirassol. Olha o Mirassol alto no gramado, o lateral é batido. Olha a pressão do Mirassol. Muita gente próxima da bola, o Garro vai se embananar com ela, não vai conseguir manter a posse do seu controle, né? 2 contra
contra 2, já na transição de um ataque muito objetivo do Mirassol. Essa bola não vai entrar. Vem com o Carlos Eduardo. Ele vai, aí sim, fazer uma jogada individual. E foi muito bem. Ainda assim, o Corinthians está postado, Will. O Carlos Eduardo foi bem, mas ele tá marcado no X1 e cruza pressionado. Você tem 3 caras do Corinthians para 2 do Mirassol. Na teoria é uma jogada que taticamente você tá marcado. A questão é que o cruzamento é muito bom e o Edson Carioca sobe bem demais, né? Sobe muito alto, cabeceia nas costas do Ramalho, 2 zagueiros do Corinthians mais baixos que o centroavante da equipe do Mirassol, a cabeçada gera gol pra equipe do Mirassol. Gustavo Henrique fez falta nesse lance aí? Opa, muita falta, tá louco? Pra disputar por cima assim, poucos no Brasil, se não nenhum jogador no Brasil é tão capaz quanto ele. O Edson Carioca saltou muito bem, foi muito bem na jogada, mérito dele, mas era um Corinthians que deveria ter sido mais capaz individualmente de controlar uma situação que taticamente estava resolvida. No pênalti que o Mirassol tem, sofrido pelo Carlos Eduardo, é um Corinthians que marcava nessa base de um 4-4-2 e o Mirassol com os 2 zagueiros, mais os 2 volantes na construção, espetando 6 caras na última linha, 5 numa linha, mais o Edson Carioca mais enfiado dentro da grande área. Nesse momento, o Mirassol tem espaço para jogar por dentro e o lançamento nas costas do zagueiro vai acontecer. O Corinthians subiu em bloco e subiu bem. A questão é que teve muito espaço aqui, o Mirassol, para conseguir lançar essa bola nas costas da zaga. 2 zagueiros para 3 jogadores do Mirassol chegando. Aqui vai descer o Ranieri para marcar e tornar um 3 contra 3. Mas chega no Carlos Eduardo em liberdade. O Corinthians não conseguiu recompor da maneira mais organizada possível. Linhas de 4 postadas, ainda assim o Cadu vai conseguir fazer a jogada, vai passar pelos marcadores do Corinthians, mesmo contra 3 caras. Repara que taticamente a situação está resolvida aqui. Na teoria ele não vai passar. Passou. E aí o Bidu faz um puxão. Eu questiono muito esse pênalti, não achei que foi absolutamente nada, mas tudo bem. A arbitragem marcou, é do jogo também, né? A questão é que a gente questiona a falta e acha que não foi, penso igual você, mas primeiro você tem um 3 contra 2 com uma bola longa nas costas da defesa. Pois é. Depois você consegue controlar a situação. Exatamente. Tá com 2 linhas de 4, com 8 jogadores e menos jogadores do Mirassol. Mesmo assim, o Carlos Eduardo consegue driblar 3 jogadores ali, passar por dentro. Claro, aí tem, foi ou não foi, pênalti é outra história. Mas você que se colocou em risco. E também, mérito dele, né? Sim. Muito mérito do jogador do Mirassol. Passou por 3 caras do Corinthians ali. Mas não pode, claro, dentro da área não pode. Dificuldade da zaga do Corinthians individualmente de conter uma situação taticamente controlada de novo. Mas ainda assim, é do futebol, né? O grande ataque, o bom ataque, normalmente vence a melhor defesa também, né? Isso é importante. O Mirassol subia muito a marcação e o Corinthians teve dificuldade de controlar isso, tá? Aqui o Hugo sai curtinho no Alan. O Alan já perdeu a bola. No domínio ele já não consegue ficar com ela. E aí o Mirassol vai pressionar e vai conseguir retomar essa bola. Ela fica com o Alisson pelo lado esquerdo, ele vai finalizar essa jogada, tudo bem, sem tanto perigo. Mas ó, 2 aqui, né? Igor Formiga entrando livre, né? De novo, Corinthians com a bola abaixo do seu campo de defesa. O Mirassol marcava num 4-2-4 em muitos momentos, porque espetava 4 caras no último terço. O Corinthians essa base de 4 mais 2 e o Bidon na paralela. É isso que o Corinthians vai tentar encontrar. O passe de Ranieri vem na paralela com o Bidon. Olha como tá fechado. 3 contra 3. Olha como jogava alto o Vitor Luiz para tentar tirar essa bola. Ela fica com o Mirassol do lado esquerdo. Mais um lance com o Corinthians baixo no gramado. Mais uma vez o Mirassol saltando. Com o Shailon e com o Edson Carioca, os 2 para fazer essa marcação. O Mirassol muito alto no gramado, dificultando essa saída do Corinthians. O passe vem, olha o Edson Carioca para pressionar o Alan. Muito em cima do volante da equipe do Corinthians. Olha, tem que dominar com com uma marcação muito forte, né? Muito pegada. Sobe o Carlos Eduardo para marcar, o passe é interessante. Mas olha como dominou o Ningard. Com o Igor Formiga no cangote dele, sem conseguir respirar. E aí o Mirassol conseguiu ganhar novamente, né? A arbitragem até deu a falta, depois mandou jogar. Agora o Corinthians tem mais a bola, a câmera corta pro juiz e a bola vem aqui pelo lado esquerdo. De novo a gente vai ver 4-2 do Mirassol, com a marcação quase que individual no meio-campo, né? O Bidon sendo acompanhado e se liga, não tá na linha, né? O volante do Mirassol tá à frente para tentar subir no Bidon nesse momento. Existe a virada de jogo, mal feita. O Corinthians pouco conseguiu trazer alternativas para vencer a pressão do Mirassol, que marcava com essas 2 linhas de 4. O Corinthians nesse momento, e até nesse lance acelerado porque ele é maior, com a paralela cheia, 1, 2, 3, 4, 5 jogadores do Corinthians nesse canto do campo. E você reparou nos meio-campistas do Corinthians? 4 canhotos. É verdade, é bem verdade. Isso às vezes também te limita, né? Em alguns momentos para você também tomar decisões, né? Bola com o Matheus Pereira, vem com o Ranieri, devolução, Mirassol bem fechado. Novamente, a gente vê o Corinthians tentando a paralela cheia, mas todo mundo bem acompanhado. Isso livra o Bidon, que vai ter uma situação de 1 contra 1 aqui do lado do campo. Ainda assim, o Mirassol povoando bem a área. A bola entra no entrelinha com pouco espaço. 2 linhas de 4 muito bem armadas, com o Corinthians com pouquíssima vantagem, se não nenhuma vantagem tática nesse momento. Esse entrelinha está muito povoado. O Mirassol conseguiu colocar muitos jogadores próximos, conseguiu afastar. Esse cruzamento é ruim. Porque ela chega no Ranieri, que não é um lateral de origem, ou seja, também não é um cara que está tão acostumado a fazer isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogadores do Mirassol dentro da grande área. No miolo, 3 jogadores do Corinthians.
é pouca gente. Esse cruzamento fatalmente será tirado pela zaga. É uma jogada de pouquíssima chance de dar certo, né? Ainda assim, quando o Corinthians retomou, olha o Mirassol, isso no cenário mais final de jogo, né? O Mirassol baixinho no gramado, só aguardando o Corinthians. Formação de 2 linhas de 4, o time taticamente muito bem impostado, e aí o Corinthians tentando. Saída em 3, mais o apoio do Matheus Pereira, pouquíssimo jogador do Corinthians por dentro, pouquíssima aproximação para tentar trazer. O Matheus Pereira é muito bom, consegue dar esse passe interessante pro entrelinha. Ainda assim, são 3 caras do Corinthians marcados pela linha de 4 do Mirassol, mas pelos 2 volantes, o que é uma situação que normalmente também tende a não dar certo. O Mirassol consegue afastar, o Edson Carioca vai subir, o Corinthians vai tentar de novo. Bola com o Hugo Souza, olha o Mirassol, agora sim aproveitando desse gatilho para saltar, para dificultar a saída da equipe do Corinthians, e aí você tem a disputa de bola de novo. Olha o Vitor Luiz, em cima do ponta, sem deixar jogar, sempre muito próximo, e o Corinthians pouquíssimo conseguiu aproveitar disso. Para fechar a análise, outro cenário em que o Corinthians pouco consegue aproveitar de vantagem numérica, né? Aquele cenário não era final de jogo, era final do primeiro tempo. É isso que eu pensei. Esse é o final do jogo, tá? 4-4-2 da equipe do Corinthians, do Mirassol, perdão, marcando o Corinthians. Você tem, nesse momento, algumas mudanças. Alex Santana ali. Alex Santana no campo, o Caio César também no campo, o Corinthians com 4 caras para preencher esse entrelinha, mas o Caio César é um cara de X1 do outro lado. Não consegue fazer essa jogada andar. Paralela cheia, o Mirassol controlando bem esse conceito do Corinthians, ela vem para a esquerda, mas vai permanecer do lado direito do gramado. Se liga, vários jogadores do Corinthians no setor do lado direito, mas pouca gente para realmente conseguir combinar. Gerava a situação de 1 contra 1, a bola descia para a zaga. Ia e voltava. 4-4-2, bem postado do Mirassol. O Corinthians não conseguia entrar no bloco, o Mirassol fez um trabalho muito interessante. E aí a finalização do zagueiro. Chute desesperado ali, né? Desesperado em cima da marcação. Então teve posse? Teve. Teve volume, muito volume, mas faltou muita criatividade. Talvez o jogo mais apagado do Garro com o Fernando Diniz, né, nessa passagem. Com certeza. Então, assim, você tem algumas questões que dificultaram demais para o Corinthians. Claro, um trabalho de marcação muito bem feito pelo Mirassol, mas o Corinthians muito pouco criativo no Maião. Eu ia te fazer a pergunta, num jogo que você não foi tão criativo assim, e às vezes vai acontecer, como você acaba falando mesmo da individualidade, de Rodrigo Garro, que, por exemplo, foi muito bem nas últimas partidas e não foi tão bem nessa. Você não acha que, você tendo o Ranielli no meio de campo, você tem um poder de pressão pós-perda melhor do que perdendo ele na lateral? Ah, provavelmente. Para você gerar chance quando você não consegue criar. Claro, porque se você tá num cenário de ataque, você acaba perdendo a bola e o Mirassol só está em transição em determinado momento do jogo, e você consegue fazer você tem um poder de pressão pós-perda para retomar essa bola alto, você pega o Mirassol mais desorganizado também. Talvez ter o Ranielli por dentro pudesse fazer certo sentido. Agora, o Diniz entendeu que utilizar na lateral seria mais interessante também, porque tinha ido muito bem no jogo anterior também. Então não consigo chegar aqui e falar que foi uma má escolha. Na Libertadores jogou de volante, Sim. No jogo anterior do Campeonato Brasileiro foi lateral. Exato, contra o Vasco. Contra o Vasco. Então, assim, eu não consigo chegar aqui e falar, pô, o Ranielli na direita foi uma escolha errada, porque não, eu tinha provado que deu certo. A questão é que no jogo deu errado. Então, a questão de montar algum time de futebol é difícil, porque às vezes o jogador vai bem e em outros jogos o cara vai eu mal. fiz essa pergunta porque no jogo da Libertadores eu achei que o Ranielli foi muito bem destruindo Total. O Corinthians teve muita posse, 80% de posse de bola, e naturalmente quando o Peñarol tentava sair, o Ranielli já matava o lance. Bem. Então por isso que eu fiz essa citação. Vamos olhar a nossa telinha ali? Temos números para mostrar desse jogo que é bem interessante, tá? Muita posse, volume, mas pouco ofensivamente. O Corinthians tem 61% da posse de bola no jogo. São 83 de 116 passes no terço final. 86%. 116 passes no terço final é muita coisa, tá? É um número elevado. 0,39 de gols esperados. É de jogador esse número, não é de time. É de jogador. Olha como o Corinthians criou muito pouco. O 1 no placar é até mentiroso, porque o Corinthians não chegou nem a 1 em gols esperados. Você tem 11 chutes, só 3 no gol, o que é bem pouco. 6 chutes de fora da área, mais da metade dos chutes do Corinthians foram de fora da área, além de 6 de 20 cruzamentos. 20 cruzamentos não é muita coisa, mostra que é um Corinthians que não tentou cruzar tanto. 30% de aproveitamento não é um número tão baixo também, é um número na média. Então, assim, é um Corinthians pouco criativo, com poucas situações. Olha o posicionamento médio. O Hugo, Matheus Bidu, os 2 zagueiros, e o Ranielli pela lateral direita, os 2 volantes, o Lingard mais como esse ponta esquerda, e aí o Bidon e o Garro muito próximos entre eles, com o Yuri Alberto da referência. Esse sistema do Corinthians teve mais a bola, portanto mostra mais um lado ofensivo, é um sistema que o Diniz tem utilizado. Eu coloco isso aqui para mostrar, é a mesma cara dos últimos jogos. Não é, acabou o trabalho do Diniz, perdeu a magia, não tem nada disso. Foi um jogo com a mesma cara, com os mesmos princípios que deram muito certo, mas foi um jogo que o Corinthians não conseguiu individualmente ter uma partida tão positiva como teve nas últimas.
É isso, Vinteso. Mais alguma consideração, algo a acrescentar? Acho que é apenas uma derrota que faz parte do pacote, faz parte do papel. Faz parte, o Mirassol é bom time, teve muito mérito na vitória e pegar o Mirassol no Maião é sempre complicado. Vai acontecer, não vai vencer todos os jogos, não vai ficar para sempre sem tomar gol. Uma hora viria, veio nesse jogo, alguns pontos, e principalmente individualmente, que tem que ser batidos ao longo da semana, mas a cara tá muito clara. O esquema, os princípios táticos estão sempre muito claros. O trabalho continua sendo muito bem feito, não é uma derrota que vai manchar isso. Total. Mas agora, perguntar para você, torcedor corintiano, o que você tem achado do Corinthians de Fernando Diniz? O que você achou dessa derrota? Muitos pontos a ajustar ou faz parte? Deixa seu comentário aqui. Novamente peço para você que curta, compartilhe, divulgue com os amigos, se inscreve no canal. A gente tem várias formas de apoio ao projeto, seja plano de membros, Pix, Hypar. Todas as formas nos ajudam demais a trazer muito conteúdo do Corinthians por aqui. Fica ligado à nossa promoção do plano de membros. Você pode concorrer a uma camisa oficial do Timão. Um grande abraço e até o próximo vídeo.